Meus amigos, será que o Campeonato Brasileiro vai parar nos tribunais? Olha, eu vou te falar, aqui a gente sempre é surpreendido, viu? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de Campeonato Brasileiro que está virtualmente decidido, porém pode ir parar nos tribunais. Isso porque, nesta terça-feira, o André Rizek, no Seleção Sport TV, trouxe a informação de que o John Textor, que é dono do Botafogo, vai à justiça comum ou vai até as últimas consequências que acaba englobando a justiça comum para mostrar que o Campeonato Brasileiro, na visão dele, foi manipulado ou teve resultados adulterados por conta de erros de arbitragem. E o John Textor se baseia num relatório da empresa Good Game, que é uma empresa francesa que ele contratou já tem um tempo para monitorar a arbitragem nos jogos do Botafogo e nos jogos de concorrentes do Botafogo. Essa empresa, ela atua mundialmente, repito, é uma empresa francesa que tem acordos com entidades, presta serviços, inclusive para a polícia, né, para falar de manipulação de resultados vinculada à casa de apostas, enfim, e várias outras questões. E a Good Game foi contratada pelo John Textor, inclusive em 2024, ela prestará serviço para a Federação do Estado do Rio de Janeiro durante o Campeonato Carioca. Mas, segundo a FERJ, vai ser uma auditoria ou uma monitoria independente e que não tem ligação com nenhum clube. No caso do Botafogo, tem. Ela foi contratada pelo Botafogo e prestava serviço para o Botafogo. O John Textor chegou em novembro até a publicar parte de um relatório de um jogo contra o Galo, falando que o resultado real do jogo deveria ter sido 1-1. E segundo este relatório, que o André Rizek teve acesso e o Irlan Simões também teve, o Botafogo deveria ter, na visão do relatório, 21 pontos a mais que o Palmeiras. E aí cai naquele discurso, né, que o Palmeiras, em determinado momento do campeonato, falou que os erros de arbitragem beneficiavam principalmente o Botafogo, que existia o sistema, que não queria um bicampeão e blá, blá, blá. Toda aquela conversa que a gente já trouxe aqui, inclusive, no canal. E agora o discurso, ele acaba sendo adotado pelo Botafogo, que se sentiu prejudicado. O Botafogo já não tem mais chances matemáticas de ser campeão brasileiro. E aí o Andrei Kampf, que é jornalista e também advogado e tem um blog muito bom chamado Lei em Campo, para falar sobre direito esportivo, ele já traz um a mais da história se o Botafogo buscar a justiça comum, ele provavelmente deve sofrer punições na justiça esportiva. Lembrando, a justiça comum, ela é proibida de ser acionada pelos mecanismos da FIFA, ou pelo menos a FIFA tenta proteger ao máximo os campeonatos e competições de irem parar na justiça comum, que corre de outra forma, que tem um outro olhar completamente diferente em relação à justiça desportiva, e você só pode, no último caso, ir para a justiça comum quando você esgota todas as instâncias esportivas, incluindo tribunais internacionais. Não parece ser o caso do Botafogo. Então, o Lei em Campo lembra, né, a história, né, que o Botafogo contra-ataca. Inconformado com a perda do título brasileiro, o dono da SAF fala em manipulação de resultado e promete ir à justiça comum para investigar a arbitragem brasileira, e a informação é do André Rizek. Só que aí o Andrei Kampf e o seu blog já trazem a informação, ouvindo vários especialistas, de que o sistema privado do futebol, e lembrando, a FIFA, a CBF, os clubes, né, todos são sistemas privados. Beleza que os clubes são instituições privadas de interesse público, porém são empresas privadas. Ele tem regras protegendo o sistema de resolução de disputas, uma autonomia para questões que envolvem a organização e funcionamento do futebol. Essa autonomia, lembra o advogado, jornalista e dono do Lei em Campo, Andrei Kampf, é protegida inclusive pela Constituição, no artigo 217. A busca da justiça comum segue permitida, se não teríamos cerceamento do direito de ação, mas só depois de esgotadas as instâncias desportivas, que é o que eu citei agora há pouco, incluindo tribunais lá fora, né?
Então, você tem aqui questões, e o texto ele é muito longo, falando sobre o episódio, que vai de multa até suspensão de competições, e a gente tem que ver os passos que o Botafogo vai dar. Mas me parece, assim, eu até tuitei sobre isso, a derrocada do Botafogo em campo, ela fica até mais feia com essa tentativa, que para mim, entendendo bem superficialmente o relatório, me parece muito rasa, porque, dito pelo próprio André e pelo Irlan, que tiveram acesso ao relatório, vários dos lances citados ali como erros considerados pelo relatório foram debatidos em N programas esportivos, incluindo os do Sport TV, e foram taxados como acertos. Ou seja, você tem um grau interpretativo enorme ali, não é erro claro, ou não é um erro de fato, nem um erro de direito, para você conseguir cravar num relatório que se diz independente que aquilo de fato é um erro. Quando você tem opiniões diversas em relação a determinado lance, contra ou a favor, dizendo que está certo, que não é um erro. E aí você tem uma questão que é, a empresa ela é contratada pelo Botafogo. Então, a independência desse relatório, ela fica sob um olhar diferente. Porque, de novo, na relação com a FERJ, em 2024, você vai ter, segundo a federação, uma auditoria e esse monitoramento dos jogos independente sem estar vinculado a clube nenhum. Não é o caso do relatório do Botafogo. E, de novo, assim, o clube pode se sentir prejudicado, o clube pode se sentir, em algum momento, perseguido. Pode. Só que esse discurso já passou por quase todos os times, seja nesse campeonato, seja no do ano passado. Inclusive o relatório da Good Game, segundo o André Rizek, ele traz jogos do ano passado, inclusive também, né, de 2022. E, de novo, esse foi um ano marcado por uma entrevista muito dura do auxiliar do Abel, cravando que um sistema não gostaria que o Palmeiras fosse bicampeão brasileiro. E aí agora o Botafogo entende que existe um sistema que beneficiou o Palmeiras e que prejudicou deliberadamente o Botafogo, repito, em lances que, segundo os comentaristas de arbitragem, quem analisou os lances, não são lances claros e vários desses lances considerados corretos pela arbitragem. E um dado curioso, em novembro, o Textor chegou a publicar parte do relatório, que foi o jogo contra o Galo, e no relatório da Good Game fala de erros de arbitragem, ok? E ela entende que o jogo deveria ser 1-1 se não tivessem os erros, porém que os erros são normais, que é uma arbitragem normal. A Good Game não fala naquele relatório publicado pelo Textor, que depois ele apagou nas redes sociais, não fala de manipulação de jogo. Ou seja, um erro que é normal do jogo, ele não é passível de você refazer o jogo ou de anular um campeonato. O que o Botafogo vai tentar, e eu não lembro de nenhum precedente, ele não vai ter efeito prático nenhum, a não ser pressionar a arbitragem, jogar um holofote ainda maior para essa derrocada do Botafogo e para o John Textor, que está suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva, pelas declarações que deu depois do jogo contra o Palmeiras, falando de manipulação e falando de roubo, em cima de um lance que a arbitragem acertou, que é o lance do Adrielson. E nós já discutimos aqui. O Adrielson, ele faz uma falta que era uma chance clara e manifesta de gol, e que o jogador do Palmeiras estava dando tapa em direção ao gol e que não tinha cobertura nenhuma. Inclusive, o jogador do Palmeiras estava sendo acompanhado por um outro companheiro do Palmeiras. Ou seja, eu saí 2 jogadores do Botafogo contra 2 jogadores do Palmeiras contra o goleiro do Botafogo. Então a arbitragem acertou no lance. E ao que tudo indica, lá o Textor considerou ali um erro de arbitragem. Lembrando, depois daquele pênalti, o Tiquinho teve a chance do pênalti, que seria um 4-1 e basicamente acabaria o campeonato. Portanto, assim, honestamente, eu não consigo ver base para nenhum efeito prático positivo para o Botafogo na divulgação desse relatório. E aí o Irlan Simões publicou no Twitter dele um trecho do relatório de Palmeiras 1, Flamengo 1, no dia 8 de julho deste ano. E aí, em todos os jogos que são monitorados pela Good Game, você tem a explicação do método, que é o método Ref Evil,
que é um método exclusivo de propriedade da Good Game, ou seja, é um método, inclusive, registrado. Está aqui a marquinha de registro da companhia. E aí ele explica que a Good Game, ou este método, usam fatores são multifatoriais de análise, né, da psicologia do jogador, da biomecânica e da performance tática, combinado com as decisões do árbitro. Isso tudo para chegar a manipulações de resultado, por exemplo, quando você tem comportamentos suspeitos para manipulação de casa de aposta e por aí vai. Eles explicam, né, que o método ele foi criado há 15 anos, analisando jogadores, foi desenvolvido ao longo de 15 anos, analisando o comportamento de jogadores e de juízes, analisando essas performances, e que chegou a 99% de respostas corretas em relação às situações de arbitragem. E aí, de novo, você tem um método, e aqui o Irlan dá uma traduzida nisso, né? O método, ele traduz tudo, né? O método fornece mais de 99% de respostas corretas em todas as decisões de arbitragem. O método aciona complexos algoritmos de inteligência artificial para identificar os chamados IRD, que é decisão incorreta de arbitragem, em oposição aos CRDs, que são as decisões corretas de arbitragem. Em seguida, distinguindo um alto IRD, ou seja, erros de arbitragem que afetam diretamente o placar, e baixo IRD, erros de arbitragem que não afetam diretamente o placar. Além disso, o método distingue os erros não intencionais em todos os jogos de futebol do erro intencional, que aí é o erro de manipulação, e que, por exemplo, não foi identificado no jogo do Botafogo e Atlético, por exemplo. É um erro, se foi considerado erro, um erro normal de jogo, para também identificar potenciais esquemas de manipulação de resultados relacionados aos árbitros. O método Ref Evil, hoje é a ferramenta mais avançada para assegurar os resultados das competições e avaliar os árbitros, fazendo relatórios, propondo melhorias, enfim. O Botafogo usou isto ou o texto usou ou usará isso para ir para uma briga all-in com a CBF. Ele está hoje suspenso por declarações que deu, e repito, naquele momento, sem provas e baseado num erro que não foi erro, foi um acerto, porque a expulsão do Adrielson estava correta, ela não foi um erro, ela foi uma decisão correta da arbitragem. E, de novo, acho que fica muito feio para o Botafogo, depois da derrocada inédita, um derretimento nunca antes visto na história dos pontos corridos, se achar que a perda do Campeonato Brasileiro foi por terceiros e não pela sua própria incompetência e pelo seu próprio derretimento. De novo, o Botafogo teve o campeonato nos pés em várias oportunidades, inclusive no jogo contra o Palmeiras, quando o Tiquinho perde o pênalti depois dos 38 minutos, podendo abrir um 4-1, que na prática o Palmeiras não ia conseguir buscar, e isso foi dito pelo próprio Abel na entrevista coletiva depois daquele jogo. E o Lúcio Flávio, que então era técnico do Botafogo, concordou. Os dois não estavam se falando nas coletivas, mas diagnosticaram a mesma coisa, que ali foi o lance crucial do jogo, mais até do que a expulsão do Adrielson, que foi correta. Portanto, se esse lance do Adrielson está no relatório, o relatório, desculpa, ele vai acertar em alguns momentos, provavelmente, porque a arbitragem brasileira erra muito. Então, o relatório ele vai ter percebido erros maiores ou menores. Pelo tweet do texto do jogo contra o Galo, o erro foi considerado normal pelo próprio relatório. Não foi considerado manipulação de resultado, foi considerado um erro normal. Mesmo que você tenha vários erros detectados ali, quais desses erros de fato são erros? Ou eles são considerados erros porque, enfim, o relatório foi contratado, pelo que se diz, prejudicado pelo lance em específico. E, de novo, pego o exemplo do lance do Adrielson. Se está no relatório como um erro, ele não foi um erro. A expulsão do Adrielson foi, repito, correta. Portanto, eu acho que, institucionalmente falando, o Botafogo dá um tiro no pé, porque já foi muito doído perder o campeonato da forma como perdeu, e ainda tentar esse discurso que acaba sendo lugar comum
é um discurso vazio de perseguição, de manipulação, já usado por vários outros clubes ao longo de várias edições de campeonato, inclusive clubes que disseram que o campeonato estava manchado, que o campeonato estava isso, que o campeonato estava aquilo. Já foi dito pelo próprio Palmeiras, né, que o campeonato estava desvalorizado, e no final é o campeonato que o Palmeiras voltou a ganhar. Então eu questiono muito esses discursos contra a arbitragem, e lembrando, o único esquema até hoje descoberto no futebol brasileiro de arbitragem, lá atrás, em 2005, a chamada máfia do apito, ela não tinha o objetivo específico de beneficiar clube nenhum. Era simplesmente um esquema muito pequeno, diga-se de passagem, para manipular resultados, para beneficiar apostadores. Não tinha o objetivo final de se reunir para beneficiar ou prejudicar um time específico, porque aí me parece muito teoria da conspiração. Mas aguardemos os próximos passos. Eu torço muito para que o Botafogo não dê esse passo, não vá até a justiça comum e não se prejudique institucionalmente. E o John Textor também não, porque já foi um ano muito traumático para o Botafogo prolongar esse sofrimento e essa exposição para o seu torcedor. Então, eu espero honestamente que essa história não ande.